Abrir a nossa Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 4. Como o tempo é passado, já está passando, eu vou estar lendo aqui, tá bom? Hoje nós vamos estar trabalhando sobre o pecado e as suas consequências no nosso credo assembleiano. Diz assim: porque o pecado é a transgressão da lei. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, Papai querido, esta noite, Senhor, nos conduz, essa noite, meu Deus querido, nos conduz na Tua Palavra, essa noite nos conduz, meu Deus querido, naquilo, meu Deus querido, que nós precisamos ouvir, da Tua doutrina, nos ensina, nos exorta, Papai querido, e que possamos aprender mais de Ti esta noite, no nome do Senhor Jesus, amém, amém, Jesus. Queridos, vamos lá. O que nós cremos? Esse crer é professar, esse crer é ensinar. O que eu vou estar ensinando aqui, tá bom? Existem várias linhas para ramatologia, tá bom? Existe a linha arminiana, que é o que essa igreja segue, e que algumas igrejas dessa linha pentecostal serve, e existe a linha calvinista, que é totalmente ao contrário daquilo que eu vou estar ministrando aqui. Agora, em púlpitos assembleianos, independente do conhecimento que a gente tem, é porque muita gente busca conhecimento, exemplo, né? Rapaz, eu vou dar um estudo hoje, aí eu vou entrar lá na internet e entro num site chamado monegismo. Você vai estar trazendo doutrina que essa igreja não aceita como verdade. Anotou em monegismo? Anota isso, é perigoso. Então o que acontece? Nem tudo que a gente encontra na internet vai bater com a nossa doutrina. É por isso que nós precisamos buscar as nossas raízes. É por isso que o Soares, quando colocou esse livro aqui, Declaração de Fé, ele está mostrando que o nosso movimento pentecostal não é um movimento somente de barulho, não é um movimento somente de gritaria. Hoje a Assembleia de Deus tem mudado muito. A Assembleia de Deus hoje tem faculdade própria, a Assembleia de Deus hoje tem seminário próprio, a Assembleia de Deus tem o IBAD, lá em Pindamonhangaba, que é um referencial para o nosso país. Hoje, em Manaus, nós temos a Faculdade Boas Novas e hoje nós temos quase 60% dos nossos pastores já teólogos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E o desejo do coração do nosso presidente, o pastor Jonatas Câmara, é um dia abrir uma turma só de diáconos e diaconisas para também se formarem também em teologia, porque o conhecimento traz liberdade, irmão. Quanto mais conhecimento nós temos, mais liberdade nós teremos para exercer a obra de Deus. Então o que acontece aqui? Nós cremos, nós professamos, nós ensinamos que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então o pecado é nada mais, nada menos, é uma quebra do relacionamento humano para com Deus. Quando o homem deixa de obedecer a Deus, quando o homem deixa de desobedecer a palavra de Deus, então ele entra nessa transgressão. Há diversos conceitos bíblicos, tanto para designar o pecado, tais como, pastor, dentro de um português bem apurado, como é que eu posso entender pecado? Primeiro, rebelião. Todo tipo de rebelião é pecado. O que é rebelião? É você fazer motim, é você se levantar contra alguém, é você se levantar contra a sua liderança. Isso na Bíblia é pecado. Isso na Bíblia é rebelião. Pastor, quem é que é o autor da rebelião? O próprio diabo. Ele é o autor da rebelião, tá bom? Um segundo ponto aqui bem claro é a desobediência. Então rebelião misturado com desobediência é uma das piores transgressões que existe, porque a Bíblia diz, querido, primeiro, que é melhor obedecer do que sacrificar, e a Bíblia já deixa bem claro que em torno de rebelião, Deus abomina ao ponto que expulsou o próprio Satanás e os anjos do céu. Então, pecado é isso aí, como suas consequências também. Então, para toda transgressão, para toda rebelião, para toda desobediência, vai ter uma consequência. Às vezes a gente pensa assim, né? Oh, estou sendo desobediente, estou sendo rebelde, estou sendo isso, estou sendo aquilo, nada acontece comigo. Você que pensa.
Existem bênçãos que são paralisadas. Existem bênçãos que eram para você. E no momento propício Deus ia te dar. Mas por causa da desobediência e da rebelião, a bênção não chega. Fique bem atento para isso aqui. É por isso que eu vou estar pregando sobre o pecado e as suas consequências. E a consequência do pecado, pode ter certeza de uma coisa: Deus, Ele vai trazer a recompensa da tua desobediência. Não tem jeito. Não tem jeito. Vai comer, vai colher da consequência do pecado. Vamos lá. Olha o que a Bíblia também nos faz entender aqui. O que nos leva, né, a ter essa rebelião? O que nos leva a ter essa desobediência? Primeiro, a incapacidade espiritual. Tem gente que passa por uma decepção ou passa por uma luta tão grande que ele fica incapaz de viver uma vida espiritual. Eu conheço gente assim, incapaz. O que aconteceu? Não, estou decepcionado. Você já encontrou gente assim na terra? Já encontrou? Tem muito. Mas infelizmente não é justificativa. Abre portas para o pecado. Infelizmente. Escute bem, irmão, porque nesse mundo nós vamos encontrar muita gente assim. Muita gente assim. E se a gente for na corda desse tipo de pessoa, a gente vai acabar entrando também para a estatística dessas pessoas. Então é injustificável a incapacidade espiritual, ou por decepção, ou por qualquer outra coisa. Mas a rebelião, a desobediência, né? E o pecado, e as consequências do pecado. Olha só o que é interessante aqui, que a consequência do pecado deixa a pessoa também incapaz de exercer a espiritualidade, né? Quem é que quer aceitar um pastor ladrão? Me diga. Quem é que quer aceitar um pastor que tem amante, que adultera? Me diga. Ninguém. Quem quer aceitar? Muita coisa a gente aceita no nosso meio, mas tem coisas que já é para acabar. Ladrão e prostituto, e ainda quer exercer cargo de autoridade? Aí não tem como. Não tem como. Então esse tipo de coisa, essa consequência vai ser a incapacidade espiritual. Olha só que o apóstolo Paulo vai trabalhar em Timóteo, se eu não me engano, não me falha a memória. Ele vai trabalhar: aquele que deseja o pespicopado. Os irmãos sabem o que é pespicopado? Os irmãos já entendem o que é pespicopado? É uma vida pastoral, é ser um pastor. Tá bom, irmão? Então, pespicopado lá em Timóteo, lá está exatamente, por isso que eu li o texto por causa disso. Pespicopado é você desejar ser pastor. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: olha, boa obra. Ele não vai dizer que é ruim. E quem sou eu para dizer que é ruim? Se fosse ruim eu não tinha aceitado, né? Ok? É honroso, é maravilhoso você servir a Deus, ainda mais com uma responsabilidade pastoral. Então é um desejo que cada um de nós podemos ter, não há problema nenhum com isso. Não há problema nenhum. Ah, pastor, eu sou menos humilde por querer ser pastor? Não. Aquele que deseja o episcopado, boa obra. Agora tem que estar o quê? Capacitado espiritualmente para isso. Pastor, como é que eu sei que eu estou capacitado para isso? Ser marido de uma só mulher. É por isso que quando tem amante, quando peca, não tem jeito, fica incapacitado espiritual de exercer qualquer cargo, né? Que governe bem a sua casa, que não seja dado vinho. Então tem várias características para o psicopado, ok, irmão? Olha só, que governe bem a sua casa. Se a gente fosse parar aqui, eu vou dar continuidade. Se a gente for parar aqui, a gente vai arrumar um bocado de pontos aí. Que governe bem a casa. E governar não é oprimir. Governar é trazer o mantimento. Governar é querer o bem para sua família, para os seus filhos. Isso é um bom governador e aquele que governa muito bem a sua casa. Mas vamos dar continuidade aqui. Olha só que interessante. A pessoa que peca, e a consequência dela é que ela fica incapaz espiritual, então não pode exercer cargo. Eu estou falando aqui de um cargo, ainda bem que eu me lembrei disso. Eu estou falando aqui de um cargo pastoral, mas serve até como porteiro, irmão Gelson. Qualquer uma pessoa, porque tem gente que pensa assim: poxa, eu não sou pastor,
eu peco, eu fornico. Vocês sabem o que é fornicação? Sexo fora do casamento. Eu faço mil e umas coisas, eu minto. Irmãos, eu já peguei gente em mentira, é porque, como o pastor falou para mim, eu sou muito bonzinho, eu não consigo ser malzinho. Eu sou muito bonzinho. Eu não consigo ser malzinho, mas não tem jeito. Não tem, eu já tentei, diaconisa Elisângela, ser malzinho, mas não dá. Mas eu já peguei gente mentindo assim, ó. E eu tô aqui, tá mentindo. O cara tá mentindo. E se eu chamar irmão, botar na frente dele, botar na frente dela, olha a vergonha que esse ser humanozinho vai passar. Gente que mente numa naturalidade tão miserável que na cabeça dela já é o quê? Já é o quê? Uma verdade. Ainda tem para dizer assim, eu não te falei não. A capacidade da mentalidade. E se a gente for tratar essa consequência de pecado, a gente vai pegar várias áreas. É desde o que está lá na portaria, desde o que toma conta de célula, fica incapaz espiritualmente de exercer cargo. Porque não está o quê? Bem com o Senhor. Não está bem com Deus, não está andando bem com Deus. Mas vamos aqui, o que a gente aprende aqui também? Falta de conformidade com a vontade de Deus em estado, né? A pessoa que está nesse estado de consequência de pecado, ela se torna alguém que não quer fazer a vontade de Deus, não quer fazer, está longe da vontade de Deus. Qual é que é a vontade de Deus? Que você ame o seu próximo. A pessoa está indo para o outro lado odiando. Qual é a vontade de Deus? Que você perdoe o seu próximo. A pessoa está dentro da igreja indo para o outro lado porque o pecado já está instaurado no seu coração. Vocês não estão entendendo? A ramatologia, como é interessante a ramatologia, que é o pecado e suas consequências. Então isso aqui é visível biblicamente. Olha só aqui, disposição ou conduta e corrupção inata dos seres humanos. Aí vem para cá, pastor, tem alguém que não peca? Aí a casa cai. Porque a ramatologia vai dizer o seguinte, que já está inserido, inato nos seres humanos, o pecado. O problema, diaconisa Rita, não é pecar. O problema é reconhecer que pecou e pedir perdão a Deus e perdão do próximo. Porque sempre vai haver problemática. Por causa, está inato dentro de nós a desobediência. Está inato dentro de nós. Você pode orar, você pode jejuar, você pode passar 8 horas por dia de joelho dobrado, orando. Quando levantar vai pecar. É inato ao homem. Pastor, mas eu não nasci de novo. Você nasceu para ser reconhecido por Deus como nova criatura, mas dentro de você está o DNA do velho homem. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso na sua carta a Romanos. Então o que acontece aqui? Em Eclesiastes 7:20 vai dizer o seguinte: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Então não existe. Não existe. Tem gente, eu conheço. Quero nem falar sobre isso. Eu conheço alguns santos que são tão santos que eu não sei nem como foram arrebatados igual Enoque. Daqui a pouco eu tirar uma santidade. Não fala com ninguém por ver do pé. Um dia desse eu vi uma foto, não sei se é verdade. Não sei se é verdade, tem uma raça de víbora. O diabo trabalha nesse mundo de uma forma tão miserável que eu já penso que já vi tudo, eu consigo enxergar coisa pior. Tem um que desce do avião, aí as ovelhas dele estão todas jogadas no chão assim, aí ele sai pisando na cabeça das ovelhas, porque ele diz que na terra tem pecado, no pó da terra tem pecado, aí ele tem que pisar na cabeça das ovelhas. Quer dizer que ele não pode pisar, mas as ovelhas podem ser pisadas por ele.
Olha o grau que chegou da imbecilidade humana, da loucura humana. Eu não sei quem é mais louco, o cara que pisa no chão ou o caboclo que dá a cara para o caboclo pisar. Não sei quem é mais louco daí, mas acontece, e muito. E a Bíblia mesmo vai dizer em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, nós temos a tendência inata para errar. Não tem justo, não tem quem não peque. E tem gente que fica frustrado. Rapaz, eu pequei, eu briguei com a minha esposa, eu tive uma discussão, eu dei uma farrapada aqui de conduta, né? Conduta, mas a questão é você reconhecer. Mulher me perdoa, meu filho me perdoa, irmão Luiz me perdoa. Você tem que reconhecer quem você é. Você tem que reconhecer quem está te perdoando. E você tem que entender para onde você vai. Se você não reconhecer o seu erro, se reconhecer vai para o céu, se não reconhecer vai para o inferno. É isso que nós precisamos tratar sobre reumatologia hoje, ok? Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não dá para pagar de santo, não dá, não tem como. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Existe uma problemática em toda a igreja evangélica, é que tem uns que se acham melhores do que o outro. Eu tenho 20 anos, 30, 40, e quando vê alguém mais fraquinho na fé, quer apontar. Isso aqui é uma... qual é a palavra que eu posso dizer assim para não ser tão leviano? Isso daqui é uma piriguete. Isso aqui é uma piriguete. Fulano de tal é isso, Beltrano é isso, fulano sabe apontar o defeito e os erros de todo mundo, mas não olha para si. E outra coisa, pode até ser santo e pode andar corretamente, beleza, mas mesmo assim você não tem direito de julgar a vida do teu próximo. O nosso dever é ajudá-lo. Jesus vai combater isso de uma forma terrível, terrível, terrível. Ele vai dizer: olha, quando julgares, lembra-te que da mesmo modo em que tu julgares, tu também serás julgado. Aleluia. Jesus vai combater isso, porque Jesus ele não veio para julgar, ele veio para salvar. E a instituição chamada igreja tem o mesmo papel do Cristo. Nós não estamos aqui para apontar quem é mais pecador, nós estamos aqui para apontar a cruz que salva, a cruz que muda, o Jesus que transforma. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel. Esse é o papel. A pessoa, irmão, ela pode ser até excluída da igreja. Eu nunca vi, enquanto eu estou na Assembleia de Deus, eu já vi 5 pessoas serem excluídas. 5. Essa semana está sendo mais um excluído. Mais um. Porque decidiu não ficar mais. Entende? Eu vou para outro ministério. Pronto, está excluído da Assembleia de Deus. Ser excluído é tirar da lista de membros. Ser arrancado da lista de membros. Tirar. Mas eu já vi uma só. Dessas 5, tem uma que eu já vi ser excluída, querendo ficar no nosso meio. Vocês sabem disso. Uma. Toda vez a mulher se levantava e bagunçava, com a cara de dirigente, bagunçava com a cara de pastor, dependia com o pastor sim. Ficou chateada, essa segunda vem cá. A senhora está no nosso meio, reclama de tudo, reclama disso. Não, porque o povo tem que construir, mas tem que salvar. Tem que... Sim, mas então faça o seguinte: vá para onde a senhora quiser, salve quem a senhora quiser, mas aqui não é o seu lugar. Excluída. E eu vi, e já ouvi. Eu pensei que isso nunca ia acontecer.
mas pastor foi excluído, porque não gostava de A, não gostava de B, não gostava do jeito da igreja, não gostava do governo da igreja, não gostava do pastor. Pastor, mas se por acaso a pessoa voltar na humildade, dizer, pastor, reconheci que eu estava errado, estou aqui e peço perdão dessa igreja e de todos os irmãos que eu ofendi. Quem é que pode julgar essa pessoa? Ninguém. Às vezes esses casos acontecem para não inflamar, para não destruir, e até mesmo a disciplina, a exclusão tem tudo a ver com a disciplina. A disciplina não é para matar, mas para a pessoa cair a ficha dela, ela se orientar o mal que ela está fazendo com a igreja, o mal que ela está. Uma vez a gente até, já com o Luiz, eu aprendo muito com ele. Um dia desse ele falou assim: disciplina é para a pessoa que esse cara aqui é inteligente demais. Então o que acontece? Disciplina é para ir para ver se a pessoa cai a ficha, a ver se a pessoa entende que não adianta ela recalcitrar contra os agrilhões de Deus. Não adianta, ela tem que reconhecer e mudar a conduta. Isso. Mas se qualquer pessoa vier pedir perdão, quem somos nós? Recomeça de novo, vai lá para o banco, se esforçar sai obreiro, se esforçar sai líder de célula, e quem sabe pode ser o nosso futuro pastor, quem sabe pode ser nossa futura pastora. Os irmãos entendem o mistério de Deus? É assim que funciona. Então não está fechado. É por isso que eu digo, o mais importante para nós aprendermos de ramatologia bíblica hoje é o seguinte: reconhecermos a nossa queda, reconhecermos quem nós derrubamos, pedimos perdão, nos levantarmos e prosseguindo caminhando, obedecendo a Cristo. Isso é a conduta da ramatologia. Reconhecer o seu erro, saber que tem consequência, mas saber que não existe um ponto final para você. Você pode recomeçar tudo novamente, só depende de você. Dê uma salva de palma para Jesus. Só depende de você. Olha o que é Atanásio. Atanásio é um dos primeiros pais da igreja. Todo credo foi baseado nos apóstolos e nos pais da igreja. Olha o que Atanásio vai falar sobre o pecado aqui. Atanásio vai dizer o seguinte: que o pecado é um elemento desintegrador que conduz à destruição. Olha só, um elemento que não tem jeito. O pecado entrou na tua vida, entrou na minha vida, ele vem para destruir, ele vem para envergonhar. Não tem jeito. Não tem jeito. E eu quero tomar aqui a experiência de Sansão. Tem gente que está fazendo desgraça e diz assim: meu Deus está comigo. Eita, manco, eita. Aí fala em mistério, rodopia e se sente a mais santa do universo. Está igual Sansão. Está fazendo tudo errado, está bagunçando e está se achando a última Coca-Cola do deserto. Aí tem um dia que a pessoa já está cega pelo erro, aí perde a comunhão com Deus, meu cabelo. Porque Deus não abandona, porque está ali tratando. Abre teu olho, Sansão. Abre teu olho, Sansão. Abre teu olho. Aí pela misericórdia de Deus. Mas tem um dia, irmão Augusto, que o caboclo já não tem mais aliança, porque Deus não tem aliança com quem não tem aliança com Ele. Deus não tem aliança com desobedientes. Deus não tem aliança com rebeldes. Deus não tem aliança com quem foge do plano dele. Deus não tem aliança com quem abre o coração para errar o alvo. Sabe o que é errar o alvo? É pecado. Aí um belo dia, o inimigo pega, cega os olhos e fica feito palhaço nos arraiais do povo de Deus. Você está entendendo? Perde a credibilidade por causa do pecado. A pior coisa que tem é você perder a credibilidade por causa do pecado. Eu não sei como tem gente que consegue sobreviver. Mas na época, está gravando, tá, meu irmão? Não tem problema, o mundo saberá. Ai, que legal. Na época em que eu caí com a minha esposa, nós caímos numa quinta, sexta-feira fui anunciar para o nosso dirigente que eu tinha caído. No sábado eu vou conversar com a mãe dela, pega uns tapas, ela vai lá para casa.
40 dias depois a gente casou. Essa é a nossa trajetória. Quinta, parece a Páscoa, né? ou a Via Cruz. Quinta-feira os açoites, sexta-feira a condenação, sábado os tapa, né? E graças a Deus ao terceiro dia ele ressuscitou. Aí 40 dias depois que veio sair meu casamento, mesmo depois de casado, estava assim na igreja. Meu Deus, o que eu vou pregar? O que eu vou falar? Eu não sei quem já passou por isso. Eu passei mais de 3 meses com neurose, dizendo assim: eu sou um desgraçado, sou um miserável. Tem gente hoje que sobe dos nossos púlpitos, irmãos, em pecado. Sobe dos nossos púlpitos em pecado. Em pecado. E isso não é mais... isso é visível para toda a igreja. Toda a igreja sabe. Só que eu não sei se você sabe disso. Não sou eu que disciplino. Não. Seria muito bom se isso acontecesse. Sabe quem é que autodisciplina? A pessoa, porque a disciplina minha é uma disciplina para o bem da igreja, da instituição da Assembleia de Deus. Quando a pessoa vem pedir disciplina, é porque ela reconheceu que aquilo que ela está fazendo vai conduzir ela para o inferno. E se ela reconhece que aquilo que ela está fazendo está levando ela para o inferno, é sinal que o Espírito Santo vai tratar para aquela pessoa realmente se arrepender. Porque eu aprendo assim, às vezes eu sei de tanta coisa, pastor, por que eu não disciplina? É para disciplinar. Você não manda em mim. Segundo, você não manda em Deus. Terceiro, você não é juiz do teu irmão. Deixa rolar. Deixa rolar. E a gente vai pregando a palavra aqui, porque o que a gente prega é a palavra. Eu conversar com aquela pessoa não vai mudar, porque eu não sou Espírito Santo, mas essa palavra aqui tem poder de entrar um dia no coração, na mente dessa pessoa, e a ficha dela cair, ela dizer: pastor, eu estou errado. E tem coisas que Deus faz e a bomba acontece, né? Tem coisas que Deus está cansado e o escândalo acontece. Mas ai daquele a qual vem o escândalo. Isso é doutrina. Hoje é terça-feira, aprenda. Terça-feira. O que acontece, irmão? Nós não somos juiz. Deixa rolar. Uma hora aquela pessoa vai cair a ficha, o Espírito Santo vai tocar, aquela pessoa vai se arrepender de verdade, porque o que está em jogo é a alma dela. É para onde ela vai. Às vezes dentro de nós, eu até mesmo como homem, às vezes eu digo: não, aí o Espírito de Deus vem, não é tu que manda, é eu que mando. Não é do teu jeito, é do meu jeito. E às vezes a gente não tem a gente tem o Espírito, mas não tem a mentalidade do Espírito. A gente quer tratar de outra maneira, quer do nosso jeito. E é assim que Deus faz. É dessa maneira que Deus faz. Amém, irmão? Então o pecado é um desentregador que conduz à destruição. E somente pode ser impelido por meio de uma nova criação. Olha só que interessante. É por isso que Jesus, ele vai falar para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Não tem jeito. Pastor, quando eu aceito a Jesus, eu entro nesse processo de nascer de novo? Sim. Mas eu ainda tenho a tendência ao pecado? Sim. Só que tem uma coisa, irmão. Tem uma coisa, você tem o Espírito de Deus. Você é escravo de Cristo. Você pode até pecar. Mas o crente que peca e não reconhece e não pede perdão, é porque ele nunca nasceu de novo. Me perdoe e não me perdoe, não estou nem aí. Se quiser me perdoar, me perdoe. Se não quiser, pouco me lixa. Mas a pessoa que tem características mundanas dentro da igreja, que não perdoa, não ama, é porque nunca nasceu de novo. Veio aqui aceitar Jesus porque alguém trouxe, porque estava com um problema, porque estava com uma dívida. Vou voltar. Está entendendo? Porque por várias situações. Quando a gente chega a vir aqui na frente, aqui, irmão, para aceitar Jesus, é quando a gente reconhece que Ele morreu na cruz por mim. A gente reconhece que tudo aquilo que Jesus fez pela minha vida, aí a gente cai a ficha e digo: meu Deus, esse homem morreu por mim para me salvar.
Essa é a motivação de nós virmos aqui na frente, onde nós levantarmos a nossa mão. E eu sou um tipo de pregador que eu penso assim, hoje, na minha atualidade, eu penso assim, que antigamente não se fazia isso. Pastor, como é que a gente conhece que a pessoa realmente mudou? Não é quando ela vem aqui na frente. Não. Ela pode até reconhecer publicamente, amém. Não pode deixar de fazer isso. Faz o chamado, é importante. Mas eu conheço pessoas que nunca saíram do seu banco, nunca vieram aqui na frente para aceitar Jesus publicamente, mas é visível no andar, no falar, no vestir e no servir, que essa pessoa realmente tem frutos dignos de arrependimento. Onde é que eu quero chegar com isso, pastor? Que o reconhecer de um crente mudado está nas suas atitudes. Está nas suas atitudes. Está naquilo que ele diz e naquilo que ele faz. E naquilo que ele diz, ele faz. E naquilo que ele faz, ele prega. Isso é um crente mudado. Isso é um crente transformado. Esse é o problema que a doutora Yong Chung, ela deu aula para mim. Eu tive a oportunidade de conhecer essa chinesa maravilhosa. Ela é doutora, ela dá aula de cosmologia. Eu me apaixonei, né, por cosmovisão. A cosmovisão, rapaz, de tudo que eu aprendi na faculdade, a cosmovisão foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Como é que é a cosmovisão cristã? É você viver o reino de Deus. É você viver na íntegra aquilo que Jesus mandou fazer, né? É você viver a cultura do reino, não a cultura do mundo, não aquilo que o mundo diz para você vestir, não aquilo que o mundo diz para você fazer, não aquilo que o mundo diz para você andar, mas você passa a viver aquilo que a palavra diz que você é, aquilo que a palavra diz que você tem que fazer. Essa é a cosmovisão. Esse mundo tem uma cultura, mas eu tenho a cultura do reino. Enquanto muito, parece até interessante. Ainda bem que eu não vou pegar essa fase da política. Eu vou estar só aqui. Eu não vou pegar essa fase da política, Diácono Amarildo. Mas a gente tem representantes na Assembleia. Mas a minha cosmovisão diz assim: se for Lula, Temer não pode mais, né? Se for Lula, se for Aécio, se for Bolsonaro, está entendendo? Porque eles são presidentes do Brasil. Eu tenho um rei, eu tenho um senhor, eu tenho aquele que controla os governadores. Não importa quem seja, a gente pode até, eu escolho os meus políticos a quem votar primeiro. Eu ouço a voz do anjo da igreja. A igreja precisa de representantes. Eu sou da igreja. E se eu não votar no meu representante, então é melhor, eu não sei nem o que eu vou fazer, né? Meu representante é aqui no reino. É por isso que eu voto. Não quero nem saber. Puxa a ficha, eu não quero nem saber. Eu toda vez que eu vou para uma reunião, irmão Augusto, desse assunto, aí eu fico assim, dobro minha perna, eu fico na palhaçada mesmo. Eu fico assim, eu não precisava nem ouvir esses caras. Tá gravando aqui. Eu não precisava nem ouvir. Eu não quero nem saber o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que ele vai fazer. Já tenho o meu voto por obediência, já tenho o meu voto só pelo simples fator dele ser um representante do reino de Deus, dele ser um representante da igreja. Eu não preciso mais do que isso. Eu não preciso mais do que isso. Entendeu? Se ele for fazer alguma coisa para expandir, para a igreja vencer, para a igreja estar protegida, né, de algumas coisas a nível de lei, já tem o meu voto. Já tem, não tem porquê. Está entendendo? O que eu quero dizer com isso, irmão? Que a gente não precisa de muito. A gente não precisa de muita ladainha. A gente só precisa obedecer ao Senhor. Porque eu estou inserido no reino. Se eu estou inserido no reino, se eu tenho uma cosmovisão, se eu vivo no reino, se eu estou inserido no reino, não importa quem está governando, não importa quem vai governar, e quem já está no poder, o meu único papel é orar por ele. Exemplo, eu não vou, me perdoe, agora eu peço perdão realmente, mas me perdoe mesmo.
Eu não vou com a cara de Arthur Neto, estou até gravando aqui. Não vou. Porque o que eu recebi da minha parentela, quando eu era criança, é que ele batia em Canelô, batia em todo mundo, sempre foi um péssimo. Só que você pensa que eu não oro por ele? Eu peguei agora um Uber e o cara na rua de casa cheio de buraco. Buraco mesmo, não é brincadeira não. A rua da minha casa é cheia daqui de Diaconis. Diaconis começaram a asfaltar. Nossa, pensa numa felicidade. Quando eu vi os caras capeando lá, eu digo, graças a Deus, Senhor, estou orando por esse prefeito. Espero que antes dele sair ele encapeie a cidade toda. Eu não estou nem para ele. A única coisa que eu posso fazer agora é orar por ele. Quem é um governador amazonino, posso até não querer votar mais nele, mas o que me impede de eu orar por ele, para ele fazer um bom governo. Vocês estão entendendo? Não importa quem seja. Eu já vi segurança do Temer, eu sei quem é o Temer. Eu já comi no mesmo ambiente que Temer comeu, porque para onde ele foi, Diaconis, aonde ele foi era um PF lá na fronteira de Guiana Francesa, chamado Bonfim, não sei se você já ouviu falar, fronteira de Bonfim. E aonde ele foi, só existia uma mesa de comida. Então todos os soldados tinham que comer e tinham que comer no nosso meio. Eu sei quem é Temer. Eu sei quem é ele. Pontinho, pontinho, pontinho. Eu não preciso ir com a cara dele, mas eu oro para que nos últimos momentos que ele passe como presidente, ele faça alguma coisa que preste por esse país. Esse é o papel do crente, essa é a cosmovisão do crente. Agora o que vem daqui para frente, aí a gente... Mas depois que está lá, nosso papel é orar para que dê certo. Pastor, mas se for o diabo, aí o diabo vai ter que virar anjo de luz novamente. Você está entendendo? Por causa da minha oração, por causa da tua oração, por causa do teu pedido, porque nós não dependemos dele, mas nós dependemos de Deus, que é o governador dos governadores e o Senhor dos senhores, amém? Vamos lá, nomes genéricos aqui, falta 5 minutos, nomes genéricos aqui para pecado. Pecado significa, querido, no hebraico, chata, e no grego significa errar o alvo, significa ramatô, né? Ramatia, tanto no hebraico como no grego significa errar o alvo, tá bom? Para ficar bem simples aqui, pastor, como é que eu erro o alvo? O meu papel é amar, aí eu não amo, eu já estou errando o alvo. Meu papel é evangelizar, eu não evangelizo, eu já estou errando o alvo. Meu papel é obedecer, eu não obedeço, eu já estou errando o alvo. Então errar o alvo, biblicamente, é quando você não obedece qualquer ordenança de Deus, ok? Isso era errar o alvo. Onde é que surgiu o pecado? O pecado, a Assembleia de Deus acredita, é piada para os outros. Não estou nem aí, é piada, irmão, para os outros. O pessoal começa a rir quando a Assembleia não fala sobre isso, mas eu não estou nem aí, eu vou pregar o que a Assembleia de Deus prega, e eu não vou nem dar conceito deles, eu vou dar conceito daqui. A gente acredita que o pecado nasceu no céu, não foi no homem, né? Mas é motivo de chacota para muitos outros estudos, tá bom? A gente acredita que o pecado começou no céu. Lúcifer se rebelou, os anjos se rebelaram, eles nem tratam Lúcifer não é o nome próprio, mas eu não quero entrar nisso, tá bom? Eles falam ungido, né? O querubim ungido, esse é o nome técnico, não sei se vocês sabem, mas Lúcifer não é nome próprio, tá bom? Mas deixa quieto aí, a gente trata isso outro dia. Mas o que acontece? O querubim ungido caiu, levou a terça parte dos anjos, se tornou diabo, se tornou Satanás. O diabo significa enganador, ok? Então nós acreditamos que daí veio toda a perversidade. Olha o que vai dizer aqui, Tiago capítulo 1, versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentador pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, existe uma linha, eu vou ter que tratar dela aqui, existe uma linha que diz, irmã Jéssica, que a gente só pecou porque Deus fez a gente pecar. Não foi o diabo, foi Deus. Só que, para quebrar, pastor, existe textos que diz que Deus pode ter trazido mal? Existem textos no português sim, não vou tratar eles aqui.
Mas existe um texto em Isaías que diz que o Deus que faz o bem e o Deus que faz o mal. Só que esse mal aqui dentro do hebraico é calamidade, não um mal moral, mas calamidade. Exemplo assim, Deus permite as coisas acontecerem nesse mundo por causa do pecado desse mundo. Entendeu? Não dá para tratar aqui, mas vamos lá. A queda do homem. A queda do homem é uma expressão teológica para designar um momento em que o pecado entrou no mundo por meio do primeiro casal. Agora sim, o pecado nasce no céu, mas ele entra no mundo, infelizmente, por causa da desobediência de Adão e Eva. E todo homem que nasce agora de mulher, irmão Vandinho, passa a ser pecador, não tem jeito. Sem muita teoria, existem 4 teorias sobre o pecado do homem, mas sem muita teoria, o que o meu professor me ensinou? Que Adão é a árvore, entende? E todas as raízes que saem da árvore somos nós. Todas as raízes que saem da árvore. Moral da história, nós estamos ligados no pecado de Adão. Toda a humanidade está ligada na árvore Adão. É por isso que, por causa do pecado de Adão, todos nós nos tornamos pecadores, irmã Érica. Por causa disso, nós estamos inseridos por causa do pecado deles, toda a humanidade. E o que o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre isso? Ele vai trabalhar que por um homem veio o pecado no mundo, mas também por um homem veio a salvação. Preste bem atenção, por que o pecado, porque seria bem mais fácil, se levante, Diácono Luiz, por favor, seria bem mais fácil, Diácono Luiz, somente, por favor, seria bem mais fácil se Deus, e Deus é poderoso para isso, somente o Diácono Luiz, eu vou terminar, somente o Diácono Luiz, já vou terminar, seria bem mais fácil, e Deus é poderoso para isso, pastor, vou pegar o Diácono Luiz, ele aceitou, me aceitou como Salvador, aceitou o Senhor, a partir de hoje está blindado, a partir de hoje não peca mais. Seria fácil, sim ou não? Muito mais fácil. Só que Deus nunca falou isso. Ele falou que por um homem entrou no pecado e por outro vai ter a salvar. Agora aleluia. E como é que a gente conquista essa salvação, irmão? Aleluia. É com frutos de arrependimento. Então é uma luta. Por causa de Adão e Eva, nós temos que enfrentar um leão todo dia. Por causa de Adão e Eva, nós temos que enfrentar a nossa carne todo dia. Por causa de Adão e Eva, nós temos que enfrentar nossas emoções todo dia. Está entendendo? Não é fácil ser crente. Hipócrita é aquele que diz, irmão Augusto, é fácil ser crente. Nunca foi. Quem foi que falou isso? Não é fácil não, mas é impossível? Não é impossível. O que a gente precisa? Somente de Jesus, mais nada. Confie em Jesus. Entenda que quem te salvou foi Jesus. Você não precisa fazer nada para garantir a sua salvação, irmão. Não precisa fazer nada. Eu não vou ser hipócrita aqui não. Pastor, eu tenho que me afastar do pecado todo dia. É o mínimo que você pode fazer para Deus, é se afastar do pecado. Pastor, mas se eu cair, ele vai dizer, filhinhos, se você cair, você tem um pai, arrependa-te, porque ele vai te perdoar, simples assim, não há pecado tão grande que Deus não perdoa, e não há pecador tão miserável que ele não salve. Se coloque de pé essa noite no nome do Senhor Jesus. Essa daí, eu vou patentear.